sou a Ana Tanganelli, do Aprendiz de Medicina Chinesa, e neste vídeo nós vamos falar sobre as bases da medicina chinesa. Muita gente manda perguntas para nós aqui do Aprendiz sobre diagnóstico, sobre pontos de acupuntura, ou falando que não consegue fazer um diagnóstico correto, que tem muitas dúvidas, que não consegue entender os sinais e sintomas de cada uma das síndromes, e assim por diante. Só que antes da gente chegar em diagnóstico, a gente precisa ter uma base muito consolidada na medicina chinesa, ou seja, na parte de fundamentos, na parte de teorias da medicina chinesa. Não adianta a gente olhar para o paciente, fazer diagnóstico, se a gente não consegue compreender como o corpo deveria funcionar e como ele está funcionando naquele momento, ou seja, o que é fisiológico e o que é patológico. E para que a gente possa entender tudo isso, não existe Harry Potter, não existe varinha mágica, não existe nenhum método que seja da noite para o dia, aprenda dormindo e tudo mais. É muito importante que nós estudemos as bases da medicina chinesa e compreendemos cada uma das suas partes. Por quê? A medicina chinesa, assim como qualquer coisa ou qualquer objeto que seja construído, qualquer construção, uma casa, um edifício e tudo mais, ela precisa ter uma base muito bem fundamentada. Se você prestar atenção na construção de um edifício, os primeiros meses dessa construção, e aí a gente fala do primeiro ano da construção, é feita para baixo da terra. Por quê? Porque embaixo da terra está toda a base que vai conseguir manter o edifício em pé. Não adianta o construtor querer ter pressa, falar assim, eu quero ver logo esse prédio subindo, porque assim alguma coisa vai acontecer. Não, ele sabe que primeiro ele precisa investir muito tempo, muito material, muito esforço para cavar o solo, fazer as suas bases, e aí sim, depois que essas bases estiverem completamente fortes, fixas, ele vai começar a subir os 20, 30, 40, 50, 100 andares do seu edifício. O que eu quero dizer com isso? Que na medicina chinesa é a mesma coisa. A gente precisa dedicar tempo para compreender as fundações, a base da medicina chinesa. A partir do momento que toda essa base é compreendida, aí sim a gente parte para compreender diagnóstico, para compreender síndrome, princípio de tratamento e seleção de pontos de acupuntura. Até então, não adianta pensar lá no 25º andar do edifício se a fundação, se a base não está consolidada. E nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre quais são essas bases, quais são essas teorias que você precisa revisitar regularmente, que você precisa compreender de forma mais profunda e complexa possível, para que depois, quando chegue lá em cima no diagnóstico, você consiga trabalhar adequadamente a medicina chinesa, obviamente sempre com o objetivo de levar o melhor atendimento para o seu paciente. Afinal de contas, estamos na medicina chinesa para levar saúde para os nossos pacientes. Muito bem. Primeira teoria de base da medicina chinesa, a mais importante e a que mais nós precisamos compreender é a teoria de Yin e Yang. Professora, mas isso eu vi lá no começo do curso de acupuntura, rapidinho, porque tem a ver com filosofia e tal, não sei o quê. Mas, se a gente observar o próprio clássico interno do Imperador Amarelo, ele vai falar para a gente que tudo se resume a Yin e Yang, tanto a fisiologia do corpo, ou seja, o funcionamento do corpo, quanto a patologia, que é exatamente quando há um desequilíbrio entre Yin e Yang. E ele fala mais, ele fala que compreendendo esse desequilíbrio entre Yin e Yang, é possível fazer qualquer tratamento para o paciente. Ele não está falando de diagnóstico por Zhang Fu, por 4 camadas e assim por diante. Ele fala muito simples, volte ao Yin e ao Yang, compreenda essa desarmonia entre eles, e aí, a partir de compreender essa desarmonia, você vai poder, com certeza, indicar um tratamento que vai ser adequado ao seu paciente. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é Yin e Yang. Depois que Yin e Yang já está interiorizado,
a base pronta na nossa cabeça, tudo bem compreendido, fisiologia compreendida através do Yin, do Yang, aplicação clínica e tudo mais, nós vamos para a segunda base da nossa pirâmide, que é 5 movimentos. Também é uma teoria antiga, que muitas vezes, dentro de um estudo, ela fica para a gente só como aquela tabela de correspondências, então vamos falar coração corresponde a fogo, que corresponde ao verão e assim por diante, mas que, na verdade, ela também tem uma importância clínica muito importante, porque a gente parte de 2 em Yang, e agora a gente começa a observar a relação entre órgãos, entre os movimentos, como que um interage com o outro. Então, por exemplo, eu falo do metal com a sua relação com a madeira, madeira com relação à terra, mas a madeira também tem relação com fogo. E como cada uma dessas relações entre os 5 movimentos vai atuar, ou o que elas representam na fisiologia do corpo e na patologia do corpo. Precisamos entender também muito bem 5 movimentos. Depois de 5 movimentos, compreender as substâncias vitais, que são 5: o Qi, o sangue, a essência, a mente e os fluidos corporais. Por que eu preciso entender tudo isso? Porque é isso que faz o corpo funcionar. A gente tem que entender como o Qi é formado, como que o sangue é formado, como o fluido corporal é formado, como que a mente se relaciona com a essência, como que o fluido corporal ele vai trabalhar, como que ele vai se movimentar no corpo, quem vai mandar para quem, como ele é excretado. Por quê? Assim a gente vai conseguir entender a fisiologia do corpo. Então, quando eu falo assim, olha, o Qi do pulmão descende, ou melhor, o fluido do pulmão descende para o rim, mas o rim não consegue recepcionar, e isso pode causar secura no pulmão, isso pode causar várias patologias, porque o rim recepciona, ele transforma, e ele joga para cima para o pulmão em forma de vapor, esse fluido que é exatamente o que vai umidificar o pulmão. A gente não consegue entender sinais e sintomas e por que eles aparecem. Ou seja, o que está errado nessa movimentação de Qi, de sangue, de fluidos, etc., que está fazendo com que o paciente apresente aqueles sinais e sintomas. Então, é a terceira base da nossa pirâmide, tão importante quanto as demais. Depois de substâncias vitais, nós precisamos compreender também canais e colaterais. Todo acupunturista, falando especificamente da acupuntura aqui, mas também do Tuiná, Mocha Bustão e etc., trabalha os canais. Não é isso que a gente faz? A gente não seleciona pontos de acupuntura. Então, eu vou lá, canal do estômago, vou escolher o E36. Eu estou falando de canais. Mas eu preciso saber trajeto desses canais, e não só trajeto externo, mas sim o trajeto interno, aquele que não tem pontos, mas que, mesmo assim, influenciam no corpo. Eu preciso compreender como que essa rede de canais, que vai desde a pele, desde a zona cutânea, até a parte mais profunda do corpo, até o Zang Fu. Porque muitas vezes a gente fica tão focado numa síndrome de Zang Fu que a gente esquece de analisar canais e colaterais. E às vezes a patologia não está em Zang Fu, não está no órgão. O órgão funciona. O que não está funcionando adequadamente é o canal. Então a gente precisa entender os trajetos dos canais, compreender como eles se relacionam, como que é todo o trajeto, parte do pulmão, chega no fígado e depois recomeça, como que funciona o trajeto do Weiqi, como que são essas relações exterior, interior e tudo mais. Por quê? A partir daí a gente começa a conseguir analisar essas relações de patologias no canal. Afinal, nem tudo está em órgão e víscera. A gente vai falar sempre na medicina chinesa que órgão e víscera são os últimos a serem atingidos, porque são mais profundos. Mas na nossa prática, a gente acaba sempre esquecendo de analisar canais, palpar canais, compreender como que tudo isso está unido e como que tudo isso pode causar uma patologia. Então, temos também que estudar e aprender sempre sobre canais e colaterais. E por último, não menos importante, na nossa pirâmide das bases da medicina chinesa, nós temos Zang Fu. A gente precisa compreender a fisiologia de cada um dos órgãos e vísceras
segundo a medicina chinesa. Ah, professora, mas eu sei muito bem que o pulmão tem a ver com o ar, com a respiração, o estômago tem a ver com a digestão e tudo mais. Sim, mas existem aspectos fisiológicos na medicina chinesa que são muito mais profundos do que na medicina ocidental. Por exemplo, o pulmão ele é um órgão que ele tem uma relação direta com o Wei Qi e com a circulação do Qi defensivo. Então, e também tem uma relação com a pele e com o espaço que fica entre pele e músculos. Então, eu preciso conhecer todas essas relações, esses funcionamentos e a fisiologia normal de todos os órgãos e vísceras, para que a gente consiga identificar aí sim quando o órgão e a víscera está com problema, quando essa fisiologia está prejudicada e principalmente o que está prejudicando esta fisiologia. Quanto mais a gente focar os nossos estudos nas bases da medicina chinesa, melhor nós seremos profissionais. É legal saber ponto? É legal saber ponto. Mas, numa situação atípica, eu posso pegar o meu atlas de pontos, posso pesquisar na internet e eu vou ter algumas referências sobre o funcionamento de pontos, indicações específicas. Mas não adianta saber ponto se eu não compreendo o que eu preciso corrigir no corpo. Certo? Não adianta falar, ponto tal é bom para vômito. Beleza, mas o que está causando esse vômito? Onde está a desarmonia de yin e yang que está causando esse vômito? Qual é a relação dos movimentos que pode estar prejudicando as funções de estômago que está causando esse vômito? Substâncias vitais envolvidas, será que é o Qi que está em contracorrente? Será que tem algo errado com os fluidos corporais? Eu não sei. E aí, será que também que tem alguma coisa envolvida com canais colaterais? Uma virose, que a gente chama aqui no Ocidente? Não sei, eu preciso analisar. Ou o estômago está com uma patologia, calor, frio e tudo mais. A gente vai ter os pontos de acupuntura e deve selecioná-los a partir do momento que a gente entende o que está acontecendo. A gente não pode dar um remédio sem entender o que está acontecendo por dentro. Qual é a disfunção? Qual que é o equilíbrio de Yin e Yang? Só para finalizar, é muito importante destacar que este estudo das bases da medicina chinesa não é algo que a gente deve fazer apenas uma vez na vida, mas sim que deve ser um estudo cíclico, ou seja, sempre acontecer. Pega 1 hora por dia ou 1 hora por semana que seja para estudar Yin e Yang. Na semana seguinte, 5 movimentos, substâncias vitais, canais e colaterais, Zhang Fu. E depois eu volto para estudar Yin e Yang de novo. Porque conforme a gente vai amadurecendo no entendimento de cada uma dessas bases, a gente vai ter condições de entender mais profundamente a outra. E aí que é a grande questão, porque quando a gente estuda Yin e Yang lá no começo do curso, a gente praticamente não sabe nada de medicina chinesa. Então, Yin e Yang vai ficar lá a teoria. Dia e noite, claro, escuro, movimento, repouso e assim por diante. Mas como que isso trabalha a fisiologia do corpo, a gente ainda não tem maturidade para entender no começo do curso. Então, os maiores especialistas e os maiores estudantes e professores da medicina chinesa, estudiosos, na verdade, eles sempre falam que o estudo das bases da medicina chinesa, ele sempre precisa acontecer de tempos em tempos, porque a gente vai amadurecendo o nosso estado. Não é errado procurar pontos, querer saber sobre pontos, querer saber sobre diagnóstico, melhorar a parte de diagnóstico através da diferenciação de síndromes de órgãos e vísceras, ou por 4 camadas, ou pelo tipo de diagnóstico que você quiser. O problema não é isso, o problema é sempre focar nisso. E é isso que a gente vê na prática. Quando o vídeo é sobre bases da medicina chinesa, um pouquinho assim assiste, a audiência é mínima. Agora, vídeo de ponto, a audiência é desse tamanho. E a gente precisa alertar e corrigir essa questão. A questão não é selecionar o ponto correto. A questão vem muito antes disso. É entender o que está errado no corpo para aí sim escolher o melhor ponto para atuar naquela situação. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que ele tenha sido útil para você. Estude bastante essas bases, sempre, qualquer dúvida, qualquer questionamento, deixa aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Já deixa seu like, inscreve no canal, ativa o sininho. Isso ajuda a gente a levar conteúdo sobre medicina chinesa para cada vez mais pessoas, mais estudantes e mais profissionais.
Te vejo no próximo vídeo, então, do Aprendiz. Até lá. Tchau, tchau.